e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Senhor, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Até aí, queridos. Coloque a Bíblia na cadeira e pede para o Espírito Santo te ministrar nessa manhã. Pede para Ele trazer a revelação dessa palavra sobre cenários da sua vida, áreas de ataque, que você precisa hoje enxergar, identificar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti esta palavra. Continua falando conosco. Abre o nosso entendimento nessa manhã. Dá ordem aos Teus anjos, Pai, ao nosso respeito. Cerca esse ambiente, Pai, com a Tua presença. E todo opositor a esta palavra, eu lanço fora em nome de Jesus. Repreendo toda a potestade do ar. Não tem interferência na comunicação, porque você vai receber aquilo que o Espírito deseja falar com você. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, Jezabel, ela não era apenas uma rainha má, mas ela era um sistema de manipulação, de intimidação e de destruição espiritual. Havia um cenário de miséria da época, de declínio, de que não havia chuva, não havia colheita, e ela financiava os profetas dela, que eram 450 profetas de Baal, e mais 400 da deusa Azerá, se não me falha a memória. Era um total de 850 profetas malignos que estavam no reino dela e que ela financiava. E que ela alimentava literalmente. Enquanto, em contrapartida, os profetas de Deus estavam escondidos em cavernas, sendo alimentados por um homem, olha só, que levava pão e água para eles sobreviverem. Para vocês terem ideia da opressão espiritual que havia no reinado de Acabe e de Jezabel. Um homem passivo, completamente dominado por uma mulher maligna. E hoje o Senhor, Ele quer trazer a cura, a transformação sobre qualquer cenário que esteja debaixo de uma influência, de manipulação, de uma influência maligna de demônios. Hoje o Senhor quer trazer clareza a você para viver uma libertação completa. Deus levanta Elias, um profeta, e leva ele diante de Acabe. E ele entra ali colocando literalmente a fé dele em prova. E ele entra num cenário em que ele desafia os profetas de Jezabel, e ele invoca o nome de Deus naquele momento. Talvez todos vocês não conheçam a palavra, mas quem não conhece eu estou trazendo para entrar na ministração. E ele desafia aqueles profetas malignos, e ele invoca o Deus de Israel, e Deus dá vitória para ele. E todos os profetas daquela rainha maligna são mortos. E aí, esse comentário
Esse cenário de morte, Acabe, o marido dela, vai levar até ela. Vai contar para ela o que Elias havia feito. E ela, na sua fúria, ela lança uma sentença sobre o profeta Elias, dizendo que amanhã, naquele horário, ele seria um homem morto. Mas não foi ela que foi diante de Elias, que levou a palavra. Ela mandou mensageiros para ir até Elias, levar o recado dela. E quando Elias recebe aquela palavra, aquela seta, aquele dardo inflamado do maligno, entra no coração dele. E ele tem medo. E ele deseja morrer. E ele vai com todo o seu medo para um deserto. A Bíblia fala que ele vai para o deserto, ele e o servo, mas no meio do caminho ele deixa o servo. E ele fica sozinho. E ali começa um novo tempo na vida de Elias, que eu quero que vocês entendam. Porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que está de pé, o quê? Cuide-se. Hoje você está aqui, você fala, meu Deus, as áreas da minha vida está tudo no controle de Deus. Tem áreas que reforço oração, tem áreas que eu já agradeço, está tudo bem. Mas a Bíblia também fala algo, querido, não despreze os desígnios de Satanás. Quando você começa a entrar numa zona de conforto e dizer, está tudo bem, está tudo lindo, você afrouxa nas suas orações. Você afrouxa na sua intimidade com Deus, sim ou não? E Elias, ele deixou com que aquela palavra fosse uma verdade na vida dele. Em Efésios fala para a gente se revestir das armaduras de Deus, para que a gente possa apagar todos os dardos do maligno. E ele fala do capacete da salvação, espada do Espírito, o escudo da fé, couraça da justiça, cinturão da verdade, põe no pé a preparação do evangelho da paz. Uma armadura mesmo para a gente ir para a guerra. Para que a gente possa apagar as falas de demônios. Para a gente não deixar entrar no nosso coração uma setinha, uma palavrinha, porque é uma palavra te coloca em cativeiro. É um diagnóstico, é uma sentença, é um medo, é uma depressão, é um pânico, é uma crise de ansiedade. São cenários que nós vivemos na atualidade, que pode te levar para um deserto, para uma caverna. Quantas pessoas desejam a morte por nada, queridos? Por um casamento que não deu certo, por uma vida financeira que teve uma quebra, vocês sabem disso. Jovens que por bullying tiram a própria vida. Mas você muitas vezes olhando do lado de fora, você fala, meu Deus, não precisava de tudo isso para a pessoa tirar a própria vida, ou para a pessoa cair numa cama de depressão. Mas para ela, foi uma voz o suficiente para tirar toda a alegria e toda a esperança. E eu quero falar para você nessa manhã, que o ataque do inimigo, em primeiro lugar, vem pela debilidade, do desgaste, do conflito. Presta atenção nisso. Elias, ele estava todo vapor fazendo a obra, ele estava todo vapor ali, se entregando, fazendo. Mas, em algum momento da vida dele, ele se cansou. Cansou mentalmente, cansou emocionalmente, cansou de lutar. E nós precisamos nos encher da palavra.
Queridos, tudo é paliativo. Remédio é paliativo. Terapia é paliativo. Tratamentos muitas vezes são até paliativo. Mas a cura acontece quando verdadeiramente você abre o seu coração e você busca com toda intensidade e com toda a força, não aceitando aquela palavra contrária à tua vida. E hoje eu quero que você se renove em Deus, porque talvez você entrou aqui desgastado pela luta, abalado pelas ameaças, abalado pelo medo do futuro, abalado pelo próprio medo, abalado por uma depressão, por uma rejeição, abalado por uma voz que entrou no teu coração. Hoje o Senhor quer te tirar desse cenário. Hoje o Senhor quer te tirar dessa solidão. Quantas pessoas dentro de casa estão solitárias, gente? Quantas pessoas estão em seus quartos, estão sorrindo, estão trabalhando, estão vivendo a sua vida, mas por dentro estão sozinhas, estão abaladas emocionalmente, estão entristecidas, sem força de viver, perdeu o fôlego de vida, perdeu o brilho da vida, porque começa a pesar o todo dia. Queridos, eu falo para vocês com convicção. Quando eu recebi o diagnóstico do Rodrigo, eu fiquei 3 anos da minha vida perdida. Primeiro que eu fiquei quase 3 anos buscando o que ele tinha. Depois, mais 3 anos tentando entender. Eu não sei quantas vezes eu fui para a caverna. Eu não sei quantas vezes eu pedi para Deus me levar. Eu não sei quantas vezes. Eu não sei quantas vezes eu pedi para Deus levar meu filho. Eu não tenho mais memória de quantas vezes, só para vocês terem ideia, porque foram muitas. Mas eu ministrava, acompanhava pessoas, trabalhava, fazia pós-graduação. Mas por dentro eu estava destruída. Eu não parei em nenhum momento para ficar numa cama de depressão, como foi quando eu me converti, que eu estava internada como louca num hospital. Na minha conversão foi isso. Mas quando eu entrei, na presença de Jesus, teve um momento que eu me vi como Elias, sem força para prosseguir jornada. Por quê? Olhar para o meu filho era a mesma coisa da voz de Jezabel. Eu vivia debaixo de ameaça. E hoje eu quero dizer que há um caminho para a gente fazer calar essa voz. E eu sou prova viva hoje, porque eu trilhei por esse caminho. E se você entrou aqui hoje, nesse processo de solidão, de ameaça, de medo, de cansaço emocional, cansaço da vida, eu quero declarar que tem um caminho para você de plenitude, de abundância, de alegria, de você sorrir de verdade, não para enganar as pessoas que está tudo bem. Eu falo que mãe é muito assim, né? Mãe chora no chuveiro, mãe chora no travesseiro, mãe se desespera muitas vezes, mas para todo mundo a mãe está, não sabe como vai pagar a conta, não sabe como vai ajudar o filho, não sabe mais que caminho buscar recurso financeiro, não sabe mais que caminho buscar ajuda espiritual para o filho, mas está assim. É ou não é? Eu quero hoje declarar sobre a tua vida que você jamais vai se esquecer do poder de Deus. O Senhor te trouxe até aqui, queridos, e Ele vai te conduzir para o futuro que Ele tem preparado para você.
Olha o que fala em Efésios 4:14. Para que não mais sejamos como criança, arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que conduzem ao erro. A Bíblia também fala em Provérbios que como ferro afia ferro, pessoas se curam em pessoas. Mas a Bíblia também fala que você pode ser arrastado por uma voz de pessoas para o mal. Olha só como a gente precisa ter discernimento de Deus. E hoje a gente precisa ser curado da nossa imaturidade. Porque naquele momento Elias ficou cego pela ameaça. E ele só quis o quê? Socorro para a sua alma. E eu quero declarar sobre a tua vida: não caia nesse engano do inimigo. Não caia nessa intimidação do inimigo. Porque Deus, Ele tem vida. E vida em abundância para você. Em nome de Jesus. Não importa a dor que você tem carregado nos últimos dias. Não importa a solidão que você tem carregado nos últimos dias. Importa que hoje você está neste lugar e o Senhor te vê. Ele te vê. Ele te vê. Ele vê a tua tristeza. Ele vê o teu deitar. Ele vê o teu levantar. E eu deixo essa palavra, 1 João 4:4, filhinhos. Olha o que o Senhor fala para nós, filhinhos. Vocês são de Deus. E vencer os falsos profetas. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. O inferno quer validar as vozes contrárias contra a tua vida. Mas hoje o Senhor está te chamando e dizendo: você vai vencer. Não só as vozes, não só a tristeza, a solidão, a depressão, o medo do futuro, o diagnóstico. Você vai vencer tudo que está vindo contrário hoje contra você. Tudo que está te forçando a olhar para trás, o Senhor está te falando: olha para frente, porque eu tenho um futuro e eu tenho uma esperança para você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ele tem uma esperança. Você acha que Deus está brincando com você? Você acha que isso daqui é mentira? Se eu hoje não tivesse mais a Bíblia, se hoje nós estivéssemos em algum lugar que não houvesse Bíblia mais, que não houvesse mais quem pregasse, que não houvesse mais quem falasse, que fosse proibido falar de Jesus e da presença do Espírito, você ia ser conduzido por todas as experiências que o Senhor te trouxe até aqui. Por que que você no dia mal se esquece de quem te chamou? Quem te trouxe hoje para a igreja e quem te sustenta? Por que que você fica se comparando? Por que que você envenena a sua alma? Olhe para o Senhor, Ele te chama. Foi Ele quem te trouxe nessa manhã. Não fui eu, não foi um convite. Não foi o dia das mães, foi o Senhor te dizendo: a tua vida é preciosa. E você tem que fazer calar essa voz maldita que fala com você dia e noite, que quer tirar a tua alegria, que quer te deixar em tristeza, em depressão, em loucura, que quer fazer você todo dia ir para o abismo, que quer fazer você não enxergar a vida e só enxergar a morte como uma solução. Hoje o Senhor te faz vencer pelas armas espirituais. Hoje o Senhor está te cobrindo de discernimento. O Senhor está te cobrindo de santidade, de autoridade espiritual.
há poder na tua palavra, há poder na tua oração. Pastora, você não sabe da minha vida. Não tem poder em nada aqui. Eu estou te dizendo, é mentira do diabo. Porque você é lavado e remido com o sangue do Cordeiro. E esse espírito de Jezabel, que tem lançado sentenças contrárias em nossas vidas, que tem falado em nossas casas, que tem desfeito família, está quebrado na tua vida em nome de Jesus. Amém? Renove as tuas forças. Renove nessa manhã as tuas forças, porque toda ameaça está caindo por terra. Sofonias 3,15. O Senhor retirou as sentenças que era contrária contra você. Olha isso. E afastou os seus inimigos. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de você. Você não precisa mais temer mal nenhum. Não sou eu que estou te falando. É o teu Deus que te chamou. É o teu Deus que te separou desde o ventre da tua mãe. Você acha mesmo que você está nesse mundo a passeio? Você acha mesmo que você está nesse mundo para qualquer desgraça? Você está nesse mundo para glorificar o nome de Deus. Você está nesse mundo para que a tua casa, os teus filhos, glorifique o nome de Deus, porque nós não geramos filhos para calamidade. Você está nesse mundo porque Deus tem um particular com cada um de nós. E hoje o Senhor te levanta, Ele te estrutura. Olha só o que fala, Ele está renovando a tua visão de futuro, gente. Se vocês entenderem, vai ficar gravado o culto, depois vocês ouvem de novo. Olha só, o Senhor hoje está renovando as suas forças, saindo da caverna para viver um futuro que Deus preparou para você. Pode sair para fora, pode sair para fora, porque o Senhor está determinando um futuro de bênção para você hoje. 1 Reis 19:9 fala assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E hoje o Senhor está falando para você, o que você está fazendo ainda nessa caverna? Por que você está ouvindo essas mentiras? Por que você olha para a tua vida com os seus olhos carnais? Por que você não experimenta olhar a tua vida com os olhos da fé? E começar a agradecer os grandes livramentos que o Senhor já fez até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Olha o quanto a gente já caminhou. Olha o quanto a gente já venceu. A gente já venceu luto. A gente já venceu o diagnóstico. A gente já venceu uma quebra financeira. A gente já venceu separações. Meu Deus, quantas coisas a gente já venceu. E agora, por causa de uma voz, a gente vai voltar a acreditar que Deus nos abandonou? A gente vai voltar a acreditar que Deus não é com nós e não está nem aí para nós? Por causa de uma voz? Por causa de mais uma quebra financeira? Mais um diagnóstico? Que são aflições da vida, e Jesus deixou claras as aflições. Ele falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Hoje o Senhor, Ele está falando para mim e para você. Eu vou continuar lendo o verso 15 de 1 Reis 19. Então o Senhor disse a Elias: vai e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melá, como profeta em seu lugar. E eu quero declarar sobre você, queridos, enquanto Elias estava naquela caverna, preste atenção no que eu vou te falar. Deus já estava levantando Jeú. Ele não falou assim, e unge também Jeú. Deus já estava preparando Jeú para matar Jezabel. Enquanto você está aqui nessa manhã, com uma preocupação, com duas, com algum desespero de alma,
Deus já está preparando a derrota desse ambiente. Vocês entenderam isso? Deus já está preparando, que representa a presença do Espírito Santo fluir. E nessa manhã nós vamos nos sentar à mesa para renovar nossa aliança. Porque você hoje precisa voltar para o caminho. Você precisa voltar nas suas convicções. Porque talvez você serve a Deus, você está na igreja, como eu relatei no começo. Mas o nosso coração está bem distante de ser curado, de ser transformado. Porque o nosso coração está num problema, está numa aflição, está numa voz. E eu quero que você se coloque de pé. 1 Coríntios 11, 24 diz assim: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. O pão que hoje vocês vão ingerir é para você sempre se lembrar da presença dele na tua vida. A água, João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E hoje o Senhor está te dando esse poder de restauração para vencer todo o ataque do diabo. Amém. Eu quero que você curve a tua cabeça. Porque lá em Provérbios fala que deveras haverá bom futuro. E a nossa esperança não será envergonhada, não será frustrada. Não é a pastora que está te falando, queridos, é a presença do Espírito que está falando com você. Talvez hoje você precisa voltar a acreditar que o mesmo Deus que te trouxe até aqui vai te conduzir. Mas tem uma voz que te ameaça, que te acusa, que te culpa, que te condena. Por muito tempo eu achava que o problema era o meu marido. Olha só, gente, que absurdo. Porque eu tinha um filho especial. Eu falava, só pode ter vindo da tua família. Imagina só, eu, a própria Jezabel dentro de casa. A própria Jezabel. E às vezes a gente dá espaço para a nossa boca para ser boca do inferno. Há poder de vida e de morte nos nossos lábios. E o Senhor quer curar os teus lábios. Eu fui muito pesada de boca. Pastora, você estava na igreja? Não só estava na igreja, como eu era uma copastora, eu era presbítera. A Bíblia não fala, você que está de pé, cuide-se? Eu não cuidei, eu não vigiei, eu fui mecânica. E o que eu quero falar hoje para você é: não seja mecânico na presença de Deus. Não adore por adorar, não entregue oferta por entregar, não venha por vir. Porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Você que hoje precisa calar essa voz no teu interior, porque você precisa jorrar essas águas. Querido, jamais essa palavra ela é acusatória. Jamais.
Mas a palavra, ela é a clareza que eu entendo e que eu quero libertação. É isso. Eu hoje estou desmascarando o inferno. Você está desmascarando o inferno. Você hoje está tendo poder para vencer o ataque do diabo contra você. Porque a tua mente te mata mais do que qualquer palavra. O teu passado te mata mais do que qualquer palavra. O não se perdoar te mata mais do que qualquer palavra. Você precisa se perdoar e perdoar as pessoas que entraram para o teu caminho e só trouxe desgraça. Você precisa hoje entregar o teu coração de verdade. E eu não estou falando aceitar Jesus, porque você já aceitou. Você está aqui. Você já decidiu. Eu estou dizendo que do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Você vai começar a enxergar como eu enxerguei. Que tem um caminho para a gente trilhar. De sair da vítima, do coitadismo. Para a gente assumir os nossos erros e acertos e viver uma nova história. Sem dever nada para ninguém, sem prestar conta nada para ninguém. Eu presto conta para Deus dos meus atos, das minhas falhas. Você não deve prestar contas a ninguém. Eu quero orar por você hoje que precisa de uma libertação. Você que entrou hoje aqui em solidão. Em solidão. Como eu, você estava fazendo tudo, mas estava em solidão. Parecia que a tua vida estava mecânica. Você que talvez entrou aqui hoje com uma voz que está te ameaçando, futuro. Meu Deus, o que será do futuro? O que será de mim no futuro? O que será do meu filho no futuro? O que será do meu casamento no futuro? Ore cantará, xará, cantará, labachuri, andará, labás. São tantas vozes, xaramará, cantará, labachuri, andará, labás. Talvez você, como Elias, pediu a morte como um dia eu pedi para mim. Hoje você está cansado, emocionalmente desgastado. Sai do seu lugar. Rapidamente, porque eu já estou acabando esse culto, mas eu preciso te ungir. Você que olha para você e fala: meu Deus, eu estou te servindo, como Elias falou, eu estou te servindo, só eu te sirvo, só eu que me entreguei, só eu que fui lá e venci os profetas de Baal, só eu que estou aqui, fazendo. E o Senhor falou: não, tem muitos joelhos ainda que não se dobraram a demônios. O teu posicionamento vai sarar a tua casa. O teu posicionamento vai sarar a tua casa. Talvez o teu casamento está por um fio. Talvez vocês não se conversam mais, não se relacionam mais. Tem uma cura. Tem uma cura. O Senhor curou o meu casamento. Eu não sei quantas vezes eu mandei meu marido embora de casa. Eu agia como uma Jezabel dentro de casa. E se teve jeito para mim, queridos, tem jeito para qualquer um nessa terra. Vamos ungir. Vamos declarar. Vai quebrando, Senhor, a solidão. Vai quebrando, Senhor, a solidão. Vai curando medo do futuro. Vai, Senhor, tocando, alinhando, quebrando as vozes.
quebrando todas as vozes contrárias, todo medo do futuro. Tira o teu coração das vozes. Tira o teu coração das vozes nessa manhã. Tira de tudo aquilo que você não vê. Cantarachá, cantaralaba, erebarás. Derechere, cantarachá, cantar. Recebe poder para vencer todo ataque. Recebe discernimento e sabedoria. Recebe sacerdócio para conduzir uma casa. Enche-nos, Senhor. Enche. Até transbordar. Enche-me. Talvez você ficou com vergonha de sair do teu lugar. Quero ser teu lar. Recebe a visitação do Espírito Santo. Tua casa, tua morada. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer dar um ponto final nessas vozes, nessas ameaças. Enche-me até transbordar. Enche-me. Quero ser teu lar. Tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Muito mais de ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, me leva pro mais profundo. Tenho sede da tua presença. Até transbordar, enche-me. Quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Aleluia. Eu quero hoje convidar as mães para subir aqui no altar. As mães, tragam a sua ceia, porque você vai ceiar comigo. Eu acho que só mãe. Nós vamos ceiar com essas mulheres mais que vencedoras. Não vou dar bênção, eu estou atrasada hoje, mas é um dia muito emocionante para nós, não é? Só nós sabemos. Flávia, entra na fila, querida. Cadê a Andréia? Cadê a Andréia? Chama os teens para cá. Só nós sabemos dos choros que nós choramos, das preocupações que nós carregamos, das noites mal dormidas. Só nós sabemos o quanto a gente deseja um futuro brilhante para os nossos filhos e como a gente paga um preço de vida para eles enxergar o quanto a gente faz de tudo por eles. Eles são um sentido no nosso deitar, no nosso levantar. É óbvio que o sentido é Jesus, vocês entendem isso. Mas depois são eles, mães de filhos adultos, mães de filhos especiais, mães de filhos adolescentes, mães de filhos
que ainda não encontraram Jesus e que vão encontrar. Mães que carregam o dom de gerar. E os seus filhos são guardados e lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos ceiar juntas, porque vocês são dignas de honra. Vocês são mulheres de Provérbio 31. A sua força e a sua dignidade te veste. A sua força e a sua dignidade. Vocês são vestidas. Vocês são mulheres louvadas pelos filhos, pelos maridos. Vocês são mulheres de referência, mulheres que interferem no mundo espiritual, mulheres que têm poder de influência nessa terra. Então vocês precisam se enxergar como mulheres coroadas que são, mulheres honradas, princesas, rainhas do Senhor. Que vocês se vistam hoje da roupa digna que o Senhor te entrega. Que você deixe nesse altar todo o medo do futuro, toda a solidão, tudo aquilo que vem como uma seta. Essa roupa ficou e o Senhor está te vestindo com as armaduras dele e com roupas de força e dignidade. Amém? Eu consagro esses símbolos, esses elementos proféticos, Senhor. Ah, Senhor, na noite que o Senhor foi traído, o Senhor pegou o pão, o Senhor partiu, o Senhor deu graça. E hoje nós te damos graça, Senhor. Graça por poder, Senhor, estar neste ambiente. Graça por ter a tua presença. Graça por ter um chamado de ser mãe nesta terra, Pai. Graça, Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito, eu consagro nesse altar esses elementos, meu Deus. Oh, meu Pai, pega esse pãozinho e destaque. Aleluia. Aleluia. Levanta esse pãozinho na sua mão e agradeça o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelas tuas palavras, obrigado pelo teu amor. Obrigado por essas mulheres, Pai, que são ajudadoras nessa obra, que me ajudam a fazer essa obra. Mulheres dignas, mulheres vestidas por Ti, Senhor, capacitadas. Mulheres cheias da Tua presença, mulheres vitoriosas, mais que vencedoras. Nós Te louvamos, Pai, nós glorificamos, comemos todos o pão da vida. Aleluia. Glória a Deus. Pega o seu suco. Tô avançando porque a gente ainda tem uma homenagem, entendeu? Glória a Deus. É ou não é? É o nosso dia. Então os homens aí, esperem pro almoço. Ainda tem o café da manhã. Não pode sair sem tomar café da manhã aqui também, né? É ou não é? Glória a Deus. Pegue aí. E hoje nós vamos brindar. Meu Deus, em conjunto, olha isso. O brinde hoje vai ser, então eu quero brindar com cada uma de vocês, declarar um futuro glorioso de bênção, de ressurreição de sonhos, de saúde, de alegria, de força, de vigor. Oh meu Deus, nós brindamos a nossa vitória. Onde está a morte, a nossa? Fala. Vocês vão falar hoje. Falam? Onde está a morte? Tragada. O meu. Oh meu Deus, o meu Redentor vive. Tomamos todas em nome de Jesus e todos. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Se sintam beijadas. Depois eu vou beijar todas vocês. Descem agora. E tem uma homenagem para nós. Glória a Deus.
Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz. Hoje estamos bem corridos no Kids, aleluia. Nós preparamos uma homenagem, né? Quem tiver um lencinho, prepara o lencinho, tá bom? E nós temos umas palavras de muito amor e carinho para cada um de vocês. Não importa a idade do seu filho, você é muito mais que abençoada e vencedora. Amém? Mãe, teu amor é como um abraço que não termina. Você me carregou nos braços, que guiou cada passo, que viu meus primeiros dias e cada vitória. Você que ensina com paciência, que cuida com sabedoria, mesmo nos dias mais difíceis. A cada gesto, a cada oração, a cada sorriso, você reflete o amor de Deus. Mãe, seja o seu filho um pequeno, um grande ou até um adulto, seja ele típico ou não, você é a força invisível que sustenta os nossos dias, o nosso mundo. E 1 milhão de vezes obrigada por ser você. Feliz Dia das Mães! Você me ensinou a levantar e continuar mesmo quando a vida parecia impossível. Me mostrou como amar com todo o meu coração. Bye bye, day. Bye bye, day. Te amo, mãe! Então, obrigado por cada abraço, por cada sacrifício, por cada conversa de madrugada e por cada momento que acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Sempre colocando meus sonhos na frente dos seus. Você deu tudo de si, sem nunca esperar nada em troca. Amou sem limites e encontrou força, mesmo quando não tinha mais nada para dar. Bem, enregada, veio e carregada, sozinho. Eu sei que houve momentos em que se sentiu sozinha, quando tudo que fazia passava desapercebido. Você é a primeira a acordar e a última a descansar. Mesmo que eu não tenha expressão suficiente, eu senti o seu amor em cada gesto. Em cada dia que você apareceu, com a sua força silenciosa, sua compaixão infinita e seu amor incontestável. Você é o amor que nos mantém firmes, mesmo nos dias difíceis. Você me mostrou que o amor incondicional realmente significa. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Agora cada um vai descer, vai lá pra sua mamãe, nós temos um vídeo muito lindo, tá? Cada mãe, amém? Nove meses
Você me carregou, me esperou e agitou a casa pra eu chegar. 30 vezes me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor. 10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você 1 milhão de vezes. Glória a Deus. Amém? Hoje é um dia especial porque feliz é a mulher que pode realizar aquilo que é o sonho de Deus na terra. Porque a multiplicação, quando ide e multiplicai-vos, precisa de ter uma mulher especial. E hoje marca a história da sua vida, porque quem é mãe sabe, o amor não nasce quando a criança nasce. O amor nasce quando começa a gerar o grande milagre de Deus. Isso é maravilhoso. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé, mesmo chorando. Glorifica a Deus por cada mãe aqui. Glorifico a Deus por cada mulher que se dispõe a fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Amém? Eu quero... Você quer que eu tire uma foto? Você não vai subir, não? Tá bom. Dê a mão aí ao seu filho, a pessoa que está ao teu lado. Hoje... Levante bem alto as suas mãos. Glória a Deus. Vem mais para cá. Não, você fica aí. A fila de trás. O Eduardo, senão o Eduardo não aparece. Junta mais lá, dona. Junte. Carol. Mário. Aleluia. Nonata, levante essa mão. Entra lá com o careca lá. Você está fechando o Eduardo.
Levanta as mãos. Fala, feliz Dia das Mães. Glória a Deus. Que o Senhor te dê um domingo abençoado. Que o Senhor dê um domingo de alegria, de comunhão, de graça, de paz e de tudo aquilo que são a sorte de bênçãos espirituais. Eu te envio para um dia maravilhoso, uma semana poderosa de livramentos, poder e unção. Vai debaixo desta unção em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Deus abençoe. Tem o café regional.